É para mim um gosto poder estar cá convosco. Já não é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar na Universidade da Europa. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa de Congresso e Eurodeputado, o Sr. Dr. Fernando Ruas, que é o Presidente do órgão máximo do Partido Social Democrata. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, que é amigo, é nosso amigo, mas também não deixa de ser, pelo contrário, reforça essa circunstância, um comissário de referência hoje a nível do Colégio de Comissários Europeus e, portanto, muito nos honra a circunstância de termos um português numa posição de tanto prestígio e de tanta responsabilidade, porque hoje mais do que prestígio é a responsabilidade que lhe foi confiada para o futuro da Europa. Cumprimentar o Sr. Presidente da JSD Nacional e todos os dirigentes nacionais da JSD. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital de Aveiro. Cumprimentar as senhoras deputadas Cláudia Monteiro Aguiar e a senhora deputada Sofia Ribeiro, aqui presentes. Sei que há outros senhores deputados que estão a fazer esforços para chegar ainda a este evento e juntarem-se a este evento. E permitam-me que faça aqui um destaque ao Presidente da Conselhia da JSD, o Henrique Fidalgo, que também nos recebe aqui neste Conselho. Pediram-me que eu falasse sobre a Europa. Eu hoje trago-vos dois temas que são verdadeiramente dois temas pouco vulgares para se falar quando se fala de Europa. E hoje falar de Europa também é falar de temas que preocupam a Europa. E são temas que atingem hoje em Portugal uma importância e uma relevância central. Refiro-me concretamente ao problema da sustentabilidade futura de algumas nações e, através dessa sustentabilidade, também a sustentabilidade da Europa. E, portanto, queria aqui falar da renovação de gerações e falar de um problema muito sério, que é o problema da quebra de natalidade que vive o nosso país e vive em vários países da Europa nos últimos anos, e poder, nesta oportunidade, referir-vos o trabalho que temos feito como partido político para inverter este ciclo e remover os obstáculos que têm impedido a que haja um ambiente favorável à natalidade. E julgo que é um tema que interessa particularmente aos jovens. Poder falar-vos de uma outra matéria que é de saúde pública e atitudes, comportamentos, ações que possam prevenir e que possam garantir comportamentos e que possam garantir culturalmente às sociedades e particularmente à sociedade portuguesa e aos jovens em particular uma nova abordagem a problemas tão velhos e tão graves como é o tabagismo ou o alcoolismo. E, portanto, para além de uma alimentação correta, reparem que não vos trago temas políticos pujantes, nem termos políticos que tenham uma grande densidade, mas trago-vos temas que hoje, pela sua simplicidade, são temas centrais na vida dos povos e são temas centrais na nossa sociedade. Hoje, sermos membros ativos da União Europeia é também fazermos o nosso trabalho, termos a capacidade de pensar e ambicionar atingir determinadas metas. Tive o gosto de trabalhar com o engenheiro Carlos Moedas como Secretário de Estado adjunto do Sr. Primeiro-Ministro e eu como Secretário de Estado da Segurança Social, naquela que foi uma redefinição e uma reabordagem ao Plano Nacional de Reformas. O Plano Nacional de Reformas constitui um documento nacional onde os Estados, membros da União Europeia, assumem objetivos claros para atingir num conjunto de patamares que têm a ver com índices de desenvolvimento coletivo, por exemplo, a questão do abandono escolar, procurar garantir que tenhamos a capacidade de atingir níveis de abandono escolar precoce inferiores a 10% até 2020, termos a capacidade de gerar uma dinâmica no mercado de trabalho que torne possível chegarmos a 2020 e termos uma taxa de emprego em Portugal entre os 20 e os 64 anos de 75%, ou ainda termos a capacidade de ambicionarmos
chegar aos 40% em 2020 de jovens entre os 30 e os 34 anos com o nível de formação superior. O Plano Nacional de Reformas não é mais do que uma definição por objetivos de ambições coletivas que os Estados e os governos em representação dos Estados assumem para o futuro. E isto tem uma importância e uma relevância grande, porque é a partir daqui que nós conseguimos, em conjunto, como nação, independentemente da visão que cada partido possa ter, da visão que cada grupo da nossa sociedade possa ter, que cada corporação da nossa sociedade possa ter, que haja uma construção consensualizada de soluções para, como povo, podermos atingir níveis e estádios de desenvolvimento mais adequados à ambição coletiva do espaço onde vivemos, que é o espaço europeu. E foi por isso que, em fevereiro de 2014, o Primeiro-Ministro e Presidente do PSD surpreendeu o país ao falar de um tema que não era um tema político, não eram presidenciais, não era coligações, não era falar sobre matérias financeiras. Ele que tinha e que tem a imagem de ser um economista competente e um Primeiro-Ministro muito preocupado com as matérias de sustentabilidade financeira, introduziu um desígnio nacional. Trouxe para o debate público nacional um tema que surpreendeu a sociedade e que teve uma reação curiosa. Num primeiro momento a sociedade desvalorizou, os partidos da oposição até de alguma forma tentaram não só desvalorizar, mas descredibilizar essa opção, mas hoje todos os partidos, sem exceção, nomeadamente os que têm assento parlamentar, e a sociedade portuguesa no seu todo, assume que o tema que o Primeiro-Ministro trouxe para o debate político e para a agenda nacional era um tema central e é um tema central para o futuro da nossa nação. E esse tema é o tema da natalidade. A natalidade, porque a quebra de natalidade tem existido no nosso país na última década, tem levado a que, ao nascerem menos crianças e ao termos cada vez uma esperança de vida mais longa, felizmente, com cada vez a idade média em que homens e mulheres, infelizmente, vão morrendo, seja mais avançada, que esta alteração de paradigma da nossa sociedade faça com que isto tenha um efeito nefasto em vários níveis de sustentabilidade do nosso país. Um dos níveis tem a ver com uma matéria que é uma matéria central, que é o problema da sustentabilidade da própria segurança social. E a sustentabilidade da segurança social, não em sentido financeiro, porque o problema financeiro da sustentabilidade da segurança social está ligado a um outro problema, que é termos ativos, isto é, pessoas em idade ativa, para poderem trabalhar e para poderem renovar as gerações e, com isso, poderem garantir que há cidadãos a contribuir para o sistema que depois, de forma repartindo aquilo que os cidadãos entregam ao sistema de segurança social, garantem o pagamento das responsabilidades sociais que o sistema de segurança social tem no futuro. E nós apresentamos, o Primeiro-Ministro apresentou no Congresso do PSD em fevereiro de 2014 a natalidade como um tema central do PSD nos meses seguintes e solicitou ao Sr. Professor Joaquim Azevedo que chefiasse uma comissão independente, comissão essa independente que apresentasse um relatório que fosse capaz, de uma forma simples e objetiva, de apresentar propostas que removessem os tais obstáculos que vão condicionando a que haja as tais condições propícias a que a natalidade possa livremente ser uma opção dos cidadãos e não, como acontece até aqui, são tais as limitações que nem sequer essa opção existe para muitos cidadãos portugueses. E é por isso que, ao fim destes meses, o Parlamento hoje conheceu, pela voz do Partido Social Democrata, do líder parlamentar do PSD, um conjunto de propostas que são revolucionárias e importantes para o futuro do nosso país. São propostas simples, claras, objetivas, têm muitas recomendações, mas têm muitas propostas já sobre a forma de projeto de lei que materializará soluções que são soluções relevantíssimas
para a sustentabilidade do nosso país, para que haja um ambiente mais favorável à natalidade e, mais do que isso, para que haja um ambiente socialmente mais coeso relativamente àquelas que são as nossas responsabilidades familiares. E eu gostava de vos enunciar algumas, são muito curtas e muito simples. Primeiro, tornar possível que exista a universalidade do ensino pré-escolar para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. Como sabem, hoje esse ensino é só aos 5 anos, mas fazer tudo o que estiver ao alcance para que possamos tornar possível que, paulatinamente e progressivamente, a partir do ano letivo 2016-2017, se vá criando as condições para que o ensino pré-escolar se inicie aos 4 anos de idade. Segundo, que no âmbito ainda das preocupações que existe com a remoção de obstáculos à natalidade, que seja possível criar um regime de jornada a meio tempo para os funcionários da administração pública com mais de 55 anos, que tenham netos até aos 12 anos, ou funcionários da administração pública que tenham filhos até aos 12 anos, e que, por essa via, consigam reduzir em 50% o seu horário de trabalho, tendo uma redução salarial não de 50%, mas apenas de 40%, podendo beneficiar de um salário de 60% na administração pública. Este objetivo é um objetivo que concilia duas coisas muito importantes. Primeiro, uma programação temporal que permite uma renovação da própria administração e uma substituição de quadros. Por outro lado, torna possível que muitos portugueses gostariam de ter menos rendimento, mas mais tempo para as suas famílias, possam ter a oportunidade, através da entidade patronal Estado, de receber esse incentivo e disso também ser um motivo que possa contagiar positivamente o setor privado na busca de soluções de equilíbrio entre uma vida ativa e uma vida familiar. Mas permitam-me que eu vos diga que também há uma recomendação muito importante ao Governo. É uma recomendação que o Governo estude medidas ativas, como tem feito em muitas outras circunstâncias com muito sucesso, para tornar possível a transformação de contratos a prazo em contratos sem prazo, com incentivos às empresas que o façam para mulheres em idade, desculpem a expressão, mas é a idade jovem ou idade fértil, que é a expressão técnica adequada para referir esta circunstância. E, portanto, com esta medida, tornar possível que muitas mulheres que muitas das vezes não fazem a opção da maternidade porque têm medo de perder o seu posto de trabalho, que têm medo de poder ver colocada em causa a sua carreira profissional, poderem ter segurança no seu posto de trabalho, passando de uma situação de contrato a termo para contrato sem termo. Em quarto lugar, uma outra medida importante. Muitas mulheres hoje e muitos homens têm horários profissionais muito desfasados, ou na administração pública ou nas empresas privadas. Quem trabalha no setor comercial, num shopping, quem é médico e trabalha numa urgência, ou enfermeiro, ou quem tem responsabilidades administrativas num hospital, ou quem é bombeiro, ou quem tem um conjunto de atividades, tem horários desfasados, tem um problema, que é onde deixo os meus filhos. Como é que eu tenho condições para que os meus filhos fiquem comodamente instalados e seguros para poder exercer a minha atividade profissional? Nós recomendamos que seja estudado pelo Estado, e há condições, eu posso atrever-me a dizer, como ex-secretário de Estado da Segurança Social, há muitas condições para isso, para se criar uma rede de AMAs e uma rede de IPSS que, próximos desses estabelecimentos, dessas empresas, possam oferecer horários diferenciados, mais flexíveis e que vão ao encontro das necessidades concretas que essas instituições, ou públicas ou empresas privadas, precisam de obter os trabalhadores dessas instituições para poderem ter uma vida tão confortável e com tantas garantias de qualidade para o bem-estar dos seus filhos como tem qualquer outro cidadão que tenha um horário de trabalho normal, como aquele que é comum entre as 8
e as 6 da tarde, ou entre as 9 e as 5 da tarde. Depois falar-vos de uma matéria também que é importante, que é falar-vos do abono de família. Nós sabemos que foi o Partido Socialista que acabou com o 4º e 5º escalão do abono de família. E sabemos que hoje existe um problema grave de natalidade, particularmente na classe média baixa e na classe média. Porque é preciso fazer muitas contas à vida, é preciso ter muita segurança para tomar a decisão de ter um filho, ou 2 ou 3 filhos. E aqui o Estado também tem que fazer um esforço. Felizmente, o tempo de emergência financeira que nós vivemos em 2011, removemos esse tempo de emergência financeira. Hoje vivemos um tempo de normalização da situação financeira portuguesa. Tem que haver muito juízo. Não podemos gastar mal o dinheiro, nem podemos ter atitudes irresponsáveis na condução do nosso futuro financeiro, mas temos que lentamente começar a recuperar alguns objetivos para a nossa sociedade de bem-estar que são indispensáveis. E um dos objetivos é que se possa repor gradualmente na próxima legislatura o 4º e o 5º escalão do abono de família e com isso tornar possível que muitas das nossas famílias de classe média e classe média mais desfavorecida, que não têm apoio hoje pelos filhos que têm a seu cargo, possam obter na próxima legislatura, como eu disse, fruto da normalização da situação financeira do país, possam obter um benefício relativamente a essa realidade. E reparem que nós, já em 2015, estamos no plano fiscal a fazer um trabalho muito importante. Como se recordam, no ano 2015, no Orçamento de Estado para 2015, foi levado a cabo uma reforma do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, o IRS, que favorece as famílias que têm dependentes a cargo, quer sejam ascendentes, quer sejam descendentes, e que, portanto, podemos hoje afirmar que o governo liderado pelo PSD trouxe ao léxico fiscal português uma ideia muito simples, que é um IRS amigo das famílias. E esta preocupação de termos um sistema fiscal amigo das famílias também está, de alguma forma, hoje presente no Orçamento de Estado para 2015, quando o Governo propôs que toda a conquista que se obtivesse em matéria de combate à fraude e evasão fiscal, com o aumento da receita fiscal, não fosse pelo Estado canalizado para ter mais despesa pública, mas que em 2016, em sede de acerto de contas com os cidadãos em matéria de IRS, fosse possível, dentro do volume desse dinheiro, repor parte da sobretaxa que é previsível ser cobrada em 2015 ainda no âmbito do IRS. Isto é, o Estado português, pela primeira vez, apresentou, por um governo liderado pelo PSD, apresentou uma proposta de um contrato fiscal de confiança aos portugueses, dizendo-lhes que se o Estado conseguisse cobrar mais impostos do que aquilo que estava a estimar à partida, nomeadamente com uma maior eficácia no combate à evasão e fraude fiscal, que isso não serviria para o Estado se apropriar desse dinheiro para ter mais despesa, mas serviria para devolver aos portugueses, reduzindo a sobretaxa parcial ou totalmente. E, portanto, nós estamos a fazer um caminho que é um caminho de normalização da vida nacional, e esse caminho de normalização tem que ter esta ambição, que é não só tomarmos medidas que retomem a tal normalidade, como já foi referido, que gostaríamos de ver reposta até 2017, em todas as frentes em que interviemos sob o ponto de vista da emergência financeira que viveu o país, mas mais do que isso, que esse nosso compromisso fosse um compromisso em concreto, direcionado às famílias e direcionado a um objetivo estratégico nacional, que é o objetivo de remover todos os obstáculos à natalidade e, com isso, voltar a dinamizar a natalidade, dando sustentabilidade futura à segurança social e promovendo aquilo que é uma renovação saudável de gerações e, com isso, garantindo o futuro do nosso país como um futuro devidamente assegurado. Mas mais do que isso, eu hoje também vos queria falar, para além deste tema da natalidade, de um tema muito importante. Nós sabemos, o PSD tem estado também
envolvido a trabalhar nisso, que precisamos de ir mais longe em matérias de prevenção de risco. Vocês são jovens e é preciso, e são jovens, têm uma consciência cívica muito apurada, é preciso nós irmos mais longe em matérias como o combate ao alcoolismo e nas matérias como o combate ao tabagismo. São fatores que criam dependências e que criam falta de qualidade de vida futura a todos os seres humanos, mas mais do que isso, que custam muito dinheiro ao longo dos anos ao Serviço Nacional de Saúde para recuperar os efeitos nefastos que os abusos e o consumo, quer de tabaco, quer o consumo de álcool, produzem na vida dos cidadãos. E é por isso que o PSD tem feito saber ao Governo da importância, e temos tido reuniões nesse sentido, da importância de serem transpostas para a legislação nacional, para o domínio jurídico nacional, de um conjunto de iniciativas que limitam aos 18 anos o consumo de álcool em toda a sua plenitude e também as matérias relativamente matérias de prevenção do tabagismo para evitar que se assumam antes de 18 anos, antes de ter uma ideia muito assertiva relativamente àquela que é uma maturidade indispensável para se avaliar os nossos comportamentos de risco, evitar que os jovens tenham contacto com comportamentos de risco. E falo-vos disso porque é uma das matérias em que o país tem apostado mais, é nas matérias das políticas de saúde pública. E as políticas de saúde pública não é só ter uma melhor rede de cuidados primários de saúde, as políticas de saúde pública não é ter uma melhor rede de Serviço Nacional de Saúde, que felizmente tem demonstrado uma capacidade crescente em responder de forma eficaz às solicitações que temos enfrentado. Ter uma boa saúde pública é termos comportamentos preventivos importantes. Eu quis trazer estes temas à Universidade de Europa, porque também são temas europeus. Trata-se de transpor diretivas comunitárias, trata-se de trazer para Portugal as melhores práticas europeias em matérias que têm a ver com a salvaguarda do interesse dos nossos jovens, neste último caso, no primeiro caso, de garantir que temos mais jovens no futuro e, com isso, que garantimos a tal renovação de gerações que é indispensável para o futuro. O Partido Social Democrata tem sido um partido responsável. Temos tido um Primeiro-Ministro que tem pautado a sua ação pelo grande sentido de responsabilidade como conduz o governo do país, tirando o país de uma situação de emergência financeira e social que felizmente ficou para trás esse tempo, mas é um tempo de grande infelicidade para muitos portugueses. Mas, mais do que isso, tem sido um partido, o PSD tem liderado o debate na sociedade portuguesa por causas nacionais. A causa da natalidade é uma causa nacional. E tem sido também o partido que tem liderado sempre, através da Juventude Social Democrata e através do seu comportamento, da sua atitude europeísta. O Partido Social Democrata não é um partido como muitos daqueles que vemos hoje em Portugal, de grandes hesitações relativamente ao projeto europeu. O PSD é um partido altamente comprometido com o projeto europeu e, portanto, comprometido em trazer para Portugal e para o domínio jurídico português as melhores práticas, a melhor legislação em matérias que são matérias centrais para o bem-estar e para o futuro dos nossos jovens. Caros amigas e caros amigos, termino esta minha intervenção dando uma palavra particular ao reitor desta Universidade de Verão, desta Universidade de Europa. De Verão também, mas de Europa. O Carlos Coelho, já o afirmei, tem sido responsável pela preparação de muitos quadros do nosso partido ao longo dos anos. Tem sido ele o mentor, o executante, com várias pessoas que na JSD sempre o acarinharam e o apoiaram, na preparação e no desenvolvimento de ações como estas que estamos hoje aqui a viver e muitas outras que se vão repetindo um pouco por todo o país sob a orientação e sobre o apoio do Carlos Coelho. Estas iniciativas e estas ações têm uma importância central no futuro da nossa ação política. Hoje não existem políticos habilidosos. Aqueles políticos que diziam umas coisas simpáticas e falavam sobre uns temas simpáticos, hoje já não são os políticos que os portugueses procuram e os cidadãos europeus procuram.
Hoje aquilo que se procura são políticos competentes, capazes e responsáveis. Pessoas que estudem, que se preparem, que assumam o sentido de responsabilidade de tomar decisões assentes no princípio de que a sua obrigação é salvaguardar o interesse de todos, isto é, o interesse da comunidade e não o interesse político desse político, e que os tempos da política deixaram de ser o tempo das campanhas e o tempo das pré-campanhas. O tempo da política é o tempo só da responsabilidade. As campanhas e as pré-campanhas é um tempo muito curto que não pode nem condicionar nem deitar a perder todo o esforço que foi feito durante todo o outro tempo. Num ano em que estamos ainda a 4 meses de uma pré-campanha e a 5 meses de uma campanha, aquilo que nós no PSD queremos que se faça em Portugal é que os políticos não cruzem os braços à espera que chegue a pré-campanha e a campanha, mas que continuem a trabalhar na Assembleia da República, que cumpra as suas obrigações, que se tenha um presidente para o Conselho Económico e Social que precisa de escolher, que escolha, que faça aquilo que é a sua responsabilidade. Que se na Assembleia da República é preciso terminar relatórios importantes de comissões de inquérito, que se termine e que se saiba em concreto o que se passou nestes casos. Que se no Governo é preciso governar e decidir até o último dia sobre matérias que são centrais para o futuro do nosso país, que não se ande em hesitações nem em taticismos, porque essa não é a maneira de pensar do Partido Social Democrata. Nós sabemos que temos um Primeiro-Ministro que é assim que pensa, mais do que isso, que é assim que todos os dias determina a ação do Governo. E é por isso que quando vemos outros partidos avidamente em campanha e em pré-campanha, porque já nós nem sabemos se aquilo é bem campanha, se é pré-campanha, aquilo que sentimos é que, de facto, ainda há muitos políticos que não perceberam que há um tempo para toda essa discussão e que há um tempo para trabalhar. Ainda estamos no tempo de trabalhar, o tempo da campanha e de apresentarmos uma discussão mais acesa aos portugueses há de chegar daqui a 4 meses. Até lá, vamos todos trabalhar, porque Portugal precisa que todos nós estejamos empenhados a fazer o nosso trabalho. Viva a JSD, viva o PSD, mas acima de tudo, viva Portugal.